o silêncio caiu sobre um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, quando José Maier simplesmente desapareceu dos holofotes após anos de sucesso absoluto, deixando para trás uma carreira marcada por personagens icônicos na TV Globo e um vazio que ninguém conseguia explicar completamente. O tempo passou, o esquecimento cresceu, e por 8 anos, nenhuma aparição, nenhuma entrevista e nenhuma resposta clara. Até que, de forma inesperada, ele reaparece. O que realmente aconteceu durante esses 8 anos, longe das novelas, e por que José Maier decidiu quebrar o silêncio agora, depois de tanto tempo afastado da TV Globo? O que ele viveu longe dos holofotes que ninguém sabia? E qual é a verdade crua que ele finalmente decidiu revelar sobre tudo o que aconteceu? Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super thanks se puder ou comente o que mais te surpreendeu. Durante muito tempo, a trajetória de José Maier foi construída com base em disciplina profissional, carisma diante das câmeras e uma habilidade notável de interpretar personagens que refletiam emoções humanas intensas e conflitos familiares complexos, o que contribuiu para que seu nome se tornasse presença constante nas produções mais aguardadas da televisão brasileira. Ao longo dos anos, sua imagem foi associada a personagens fortes, muitas vezes envolvidos em histórias de amor proibido, rivalidades familiares e dramas pessoais que prendiam a atenção do público noite após noite, criando uma relação de confiança entre o ator e os telespectadores que acompanhavam cada nova novela com expectativa crescente. Dentro da estrutura da TV Globo, considerada por muitos como a principal vitrine da dramaturgia nacional, ele teve a oportunidade de trabalhar ao lado de diretores renomados, roteiristas experientes e elencos consagrados, o que fortaleceu ainda mais sua reputação como um profissional comprometido com a qualidade artística e com o sucesso das produções em que participava. Em diferentes fases de sua carreira, ele assumiu papéis que exigiam versatilidade e maturidade interpretativa, demonstrando que sabia transitar entre personagens sedutores, pais de família, empresários influentes e homens marcados por conflitos internos, sempre mantendo uma presença marcante que fazia com que suas atuações fossem lembradas por muito tempo após o término das novelas. O reconhecimento do público veio acompanhado de prestígio dentro dos bastidores, onde sua experiência acumulada ao longo de décadas era vista como referência para colegas mais jovens que buscavam aprender com sua postura profissional e com a forma como conduzia cenas emocionalmente exigentes, mantendo equilíbrio e concentração mesmo em jornadas intensas de gravação. A consolidação de sua imagem também foi reforçada pela maneira como suas interpretações ajudaram a dar vida a histórias que abordavam temas sensíveis e atuais, aproximando a ficção do cotidiano das famílias brasileiras e fazendo com que muitos espectadores se identificassem com as situações apresentadas nas telas, o que contribuiu para que seu trabalho tivesse impacto não apenas artístico, mas também cultural. Com o passar do tempo, tornou-se comum que seu nome fosse associado a produções de grande repercussão, nas quais a expectativa em torno de sua participação ajudava a atrair a audiência e fortalecer a confiança do público no sucesso da trama, criando uma espécie de selo de qualidade que era reconhecido tanto pela crítica especializada quanto pelos telespectadores mais fiéis. Nos bastidores, relatos frequentes destacavam sua dedicação aos ensaios, sua atenção aos detalhes das cenas e sua preocupação em compreender profundamente as motivações de cada personagem, características que contribuíram para que suas atuações transmitissem naturalidade e credibilidade, elementos essenciais para o envolvimento emocional do público com as histórias apresentadas. Ao mesmo tempo, a popularidade conquistada ao longo dos anos trouxe consigo responsabilidades maiores,
pois cada novo papel era recebido com expectativas elevadas, exigindo que mantivesse um padrão de qualidade que correspondesse à imagem consolidada ao longo de sua carreira, o que exigia preparo constante e adaptação às mudanças que ocorriam no estilo das produções televisivas. Sua presença em novelas que marcaram época ajudou a definir tendências narrativas e estilos de atuação que influenciaram gerações posteriores de artistas, tornando-se parte da memória coletiva de milhões de brasileiros que acompanharam suas histórias ao longo dos anos e associaram sua imagem a momentos importantes da rotina familiar, como o horário em que todos se reuniam diante da televisão para acompanhar os desdobramentos das tramas. Com o passar das décadas, essa ligação entre ator e público tornou-se cada vez mais sólida, sustentada por uma combinação de talento, experiência e visibilidade contínua, fatores que contribuíram para que sua figura fosse percebida como uma das mais consistentes e duradouras da dramaturgia nacional, criando a impressão de que sua posição dentro da indústria era praticamente inabalável. Em 2017, a rotina aparentemente estável dos bastidores da TV Globo foi interrompida por um episódio que rapidamente ganhou proporções inesperadas, transformando um relato individual em um tema amplamente discutido em todo o país, quando uma profissional da equipe decidiu tornar pública uma acusação envolvendo o comportamento de José Maier, o que fez com que a notícia se espalhasse com velocidade impressionante pelos meios de comunicação e pelas redes sociais, gerando uma onda de comentários, opiniões e reações que passaram a ocupar espaço constante nos noticiários e nas conversas do cotidiano. A repercussão foi imediata e intensa, pois o caso não se limitou ao ambiente artístico, mas abriu espaço para discussões mais amplas sobre limites profissionais, respeito no local de trabalho e a necessidade de mudanças culturais em ambientes considerados tradicionais, levando diferentes setores da sociedade a refletirem sobre padrões de comportamento que por muito tempo foram ignorados ou minimizados. À medida que o assunto se tornava cada vez mais visível, diversos profissionais da televisão passaram a se manifestar publicamente, alguns demonstrando apoio às iniciativas de proteção aos trabalhadores e outros reforçando a importância de ambientes seguros e respeitosos, criando um cenário em que a pressão institucional se tornou evidente e difícil de ignorar, tanto para a direção da emissora quanto para os envolvidos diretamente na situação. Dentro da empresa, movimentos internos começaram a surgir com o objetivo de reforçar políticas de conduta e conscientização, evidenciando que o episódio havia ultrapassado o campo pessoal e se transformado em um símbolo de uma mudança maior nas relações profissionais, gerando treinamentos, campanhas e orientações que buscavam evitar que situações semelhantes voltassem a ocorrer no futuro. Enquanto isso, a opinião pública acompanhava cada atualização com atenção crescente, e o tema passou a ser debatido em programas de televisão, colunas jornalísticas e espaços digitais, onde especialistas em comportamento e direito trabalhista analisavam os possíveis desdobramentos e as responsabilidades envolvidas em situações dessa natureza, ampliando ainda mais a visibilidade do caso e tornando impossível que o assunto fosse tratado de maneira discreta. Em meio a esse cenário de intensa exposição, a decisão da emissora de afastar o ator de suas atividades foi anunciada como uma medida necessária diante da gravidade das circunstâncias, sendo interpretada por muitos como um sinal de que mudanças institucionais estavam sendo levadas a sério, ao mesmo tempo em que reforçava a ideia de que nenhuma carreira, por mais consolidada que fosse, estaria acima das regras estabelecidas dentro de um ambiente profissional. Com o passar dos dias, a ausência do artista começou a ser percebida de forma concreta nas produções televisivas, e o público que acompanhava regularmente as novelas passou a notar que sua participação havia sido interrompida, criando um sentimento de surpresa e curiosidade sobre o futuro de sua trajetória profissional.
O impacto dessa decisão não ficou restrito aos bastidores, pois também influenciou a dinâmica das produções em andamento, exigindo adaptações criativas e reorganizações internas para que as histórias continuassem sem comprometer o ritmo das gravações, o que evidenciou o quanto uma mudança inesperada pode afetar toda a estrutura de um projeto televisivo. Paralelamente, o debate público continuava a se intensificar e muitas pessoas passaram a enxergar o episódio como um marco dentro da indústria do entretenimento brasileiro, associando o caso a um momento de transformação cultural que incentivou discussões sobre responsabilidade individual e coletiva, além de reforçar a necessidade de ambientes mais transparentes e responsáveis. Com o tempo, tornou-se evidente que a situação havia provocado consequências profundas, não apenas para os envolvidos diretamente, mas também para a forma como o público passou a observar as relações profissionais dentro da televisão, criando uma atmosfera de atenção constante e expectativa em relação às decisões que seriam tomadas dali em diante. A retirada do ator das produções representou um ponto de virada significativo, pois simbolizou a interrupção de uma presença que por anos havia sido vista como constante, levando muitos espectadores a refletirem sobre como acontecimentos inesperados podem transformar trajetórias aparentemente estáveis em períodos de incerteza e questionamento, estabelecendo um novo cenário em que a carreira de um artista poderia ser redefinida por circunstâncias que ultrapassam o talento e alcançam o campo da responsabilidade ética e profissional. Após os acontecimentos que marcaram o fim de sua presença constante na televisão, José Maier passou a viver um período de afastamento progressivo da vida pública, em que sua figura deixou de aparecer com frequência em eventos, entrevistas e programas de entretenimento, criando uma sensação de distância cada vez maior entre o artista e o público, que por tantos anos acompanhou sua trajetória nas telas da TV Globo. Esse afastamento não aconteceu de forma repentina em termos de rotina pessoal, mas se consolidou como um processo contínuo de recolhimento, no qual a exposição natural de sua carreira deu lugar a uma vida mais discreta, marcada pela redução de compromissos profissionais e pela escolha de manter uma presença mínima no cenário midiático. Com o passar do tempo, essa ausência prolongada começou a chamar a atenção justamente por contrastar com a intensidade de sua antiga visibilidade, já que por décadas seu nome esteve associado a produções amplamente assistidas e personagens que faziam parte do cotidiano de milhões de telespectadores. A falta de aparições públicas alimentou o interesse e a curiosidade de parte do público e da imprensa, que observava com atenção cada pequeno sinal de movimentação, enquanto o silêncio em torno de sua figura se tornava cada vez mais evidente no espaço cultural da televisão brasileira. Nesse período, o ritmo acelerado da indústria continuou avançando, com novas produções sendo lançadas regularmente e novos talentos surgindo com destaque, ocupando o espaço que antes era dividido por nomes consagrados, o que naturalmente contribuiu para que a presença de Maier se tornasse menos frequente na memória imediata das novas gerações de espectadores. Enquanto isso, a dinâmica da televisão seguia seu curso habitual, com narrativas diferentes ganhando protagonismo e personagens inéditos se tornando referência para o público mais jovem, criando um cenário em que a lembrança de figuras antigas permanecia viva, mas já não ocupava o centro das atenções como antes. Para aqueles que acompanharam sua carreira durante o auge, a ausência prolongada provocava uma sensação de interrupção inesperada, como se uma trajetória amplamente conhecida tivesse sido pausada sem uma conclusão visível, deixando espaço para interpretações diversas sobre o que havia acontecido com o artista fora dos holofotes. Ainda assim, dentro desse período de recolhimento, havia uma dimensão menos visível da experiência vivida por ele, marcada por reflexão pessoal e por uma reavaliação silenciosa de sua própria história profissional,
algo que não era exposto publicamente, mas que fazia parte de um processo interno de reorganização da vida após anos de intensa exposição midiática. Esse distanciamento também evidenciou como a indústria do entretenimento é dinâmica e constantemente renovada, já que a chegada de novas produções e o surgimento de novos rostos contribuem naturalmente para a transformação do imaginário coletivo, fazendo com que figuras anteriormente centrais passem a ocupar um espaço mais nostálgico na lembrança do público. Mesmo assim, o nome de Mayer continuava presente em discussões ocasionais, geralmente associado ao passado da televisão brasileira e às produções que marcaram época, reforçando a ideia de que sua contribuição artística permanecia registrada na memória cultural, ainda que sua presença ativa tivesse diminuído significativamente. Com o tempo, esse silêncio prolongado passou a ser interpretado de diferentes maneiras por quem acompanhava sua trajetória, alguns vendo como uma escolha de afastamento definitivo e outros entendendo como um período de pausa e reorganização pessoal. Mas em todos os casos, havia o reconhecimento de que sua ausência havia alterado a percepção pública sobre sua carreira. Depois de um longo período afastado do centro das atenções da televisão brasileira, o nome de José Mayer voltou a surgir de maneira discreta no ambiente midiático, provocando uma reação imediata de curiosidade entre pessoas que já não esperavam novas informações sobre sua trajetória, especialmente porque sua reentrada no debate público não ocorreu através de um papel de destaque ou retorno triunfal às novelas da TV Globo, mas sim por meio de aparições pontuais e declarações cuidadosas que indicavam uma disposição em revisitar sua própria história sob uma nova perspectiva. Esse reaparecimento chamou atenção justamente pelo contraste com o silêncio prolongado que havia marcado os anos anteriores, criando um cenário em que cada pequena entrevista ou comentário era analisado com atenção pelo público e pela imprensa, que buscavam compreender o significado desse momento específico após tanto tempo fora do circuito artístico ativo. A escolha de se manifestar depois de aproximadamente 8 anos longe das produções televisivas levantou diversas interpretações, já que muitos se perguntavam por que aquele seria o momento adequado para falar, enquanto outros viam nesse retorno uma tentativa de reconstrução gradual de sua imagem pública em meio a um contexto completamente diferente daquele que marcou o auge de sua carreira. Em suas raras declarações, feitas de forma reservada e sem grandes exposições, José Mayer destacou que o período de afastamento não pode ser reduzido apenas a uma pausa profissional, mas sim compreendido como uma fase de profunda transformação pessoal, na qual o silêncio se tornou parte de um processo de reorganização interna que envolveu sentimentos complexos e revisões importantes sobre sua própria trajetória de vida. Ele descreveu esse intervalo como um tempo de isolamento emocional, em que a ausência de rotinas públicas deu espaço para uma reflexão mais intensa sobre decisões passadas, sobre a forma como sua carreira se desenvolveu ao longo dos anos e sobre as consequências que determinadas experiências tiveram em sua vida pessoal e profissional. Esse período também foi marcado por mudanças internas significativas, já que o distanciamento do ambiente televisivo permitiu uma nova percepção sobre o ritmo acelerado da indústria do entretenimento, onde a exposição constante e a pressão por resultados muitas vezes deixam pouco espaço para pausas e reconsiderações. Em meio a esse processo, ele relatou ter enfrentado desafios relacionados à perda de prestígio e à mudança de sua posição dentro do cenário artístico, algo que antes fazia parte de sua rotina diária e que, com o tempo, passou a ser substituído por uma realidade mais reservada e distante dos grandes estúdios e das produções de grande audiência. A sensação de afastamento do lugar que ocupava no imaginário popular também foi um dos elementos centrais desse período,
já que por muitos anos seu nome esteve associado a personagens de grande impacto e presença constante nas narrativas televisivas, o que tornou a transição para uma vida mais discreta um processo complexo e gradual. Ainda assim, esse momento de recolhimento foi descrito como uma etapa de reconstrução pessoal, em que houve a necessidade de reorganizar prioridades, repensar caminhos e compreender de forma mais ampla os efeitos da exposição prolongada ao longo de uma carreira tão intensa. O retorno do seu nome ao debate público, mesmo que de maneira cautelosa, acabou se tornando um ponto de interesse justamente por representar não apenas uma lembrança de sua trajetória anterior, mas também uma possibilidade de interpretação sobre como figuras públicas lidam com fases de transição e afastamento após longos períodos de visibilidade. Quando José Maier decidiu finalmente se pronunciar sobre o período mais delicado de sua trajetória, suas declarações rapidamente se espalharam e geraram interpretações distintas, justamente porque traziam um olhar mais direto sobre os efeitos profundos que aquela fase teve em sua vida, indo muito além da dimensão profissional e alcançando aspectos pessoais que até então permaneciam fora do debate público. Ao revisitar esse passado, ele reconheceu que houve erros em seu comportamento e afirmou ter consciência de atitudes que, com o passar do tempo, foram compreendidas como inadequadas dentro do contexto profissional em que ocorreram, destacando ainda que, naquele momento, chegou a se manifestar publicamente por meio de pedidos de desculpas, assumindo a responsabilidade pelas consequências que surgiram a partir dos acontecimentos. Esse reconhecimento, no entanto, não apagou o impacto que se seguiu, já que ele próprio descreveu que a repercussão daquele período alterou de forma significativa o curso de sua vida, afetando diretamente sua relação com o meio artístico e modificando completamente a forma como sua presença era percebida dentro da indústria televisiva ligada à TV Globo, onde construiu grande parte de sua carreira. Ao falar sobre o período posterior, Maier destacou que enfrentou uma realidade marcada por mudanças bruscas em sua rotina e em suas relações profissionais, mencionando que a transição entre a vida pública intensa e o afastamento prolongado trouxe consigo um sentimento persistente de ruptura com ambientes e pessoas que antes faziam parte do seu cotidiano. Segundo seu relato, houve uma percepção de distanciamento progressivo por parte de colegas e contatos profissionais, o que contribuiu para a sensação de que vínculos antigos foram se enfraquecendo com o tempo, criando um cenário emocionalmente difícil de administrar, especialmente após anos de convivência constante nos bastidores da televisão. Ele descreveu esse período como uma fase em que convites profissionais deixaram de chegar com a mesma frequência e oportunidades antes comuns passaram a ser raras ou inexistentes, reforçando a impressão de mudança estrutural em sua posição dentro do meio artístico. Essa ausência de interações profissionais e sociais intensificou um sentimento de isolamento, que ele associou não apenas à perda de espaço no cenário televisivo, mas também a forma como a dinâmica das relações pode se transformar em momentos de crise pública, alterando percepções e distâncias de maneira rápida e profunda. Em suas reflexões, ele indicou que essa experiência gerou um impacto emocional significativo, pois a sensação de abandono não estava ligada apenas à esfera profissional, mas também a quebra de laços pessoais que, até então, pareciam sólidos e duradouros. Essa combinação de fatores contribuiu para que ele interpretasse aquele período como um dos mais difíceis de sua vida, no qual precisou lidar simultaneamente com julgamentos externos e com a reorganização interna de sua própria identidade fora dos holofotes. Ao compartilhar essas percepções, suas palavras acabaram provocando reações diversas, já que parte do público interpretou suas declarações como um relato sincero sobre as consequências de escolhas passadas, enquanto outros enxergaram o discurso como uma tentativa de revisitar uma fase complexa sob uma nova perspectiva.
Independentemente das interpretações, o fato é que suas falas trouxeram novamente à tona discussões sobre responsabilidade, consequências e o impacto de acontecimentos públicos na vida de figuras conhecidas, especialmente quando envolvem mudanças profundas de trajetória. Hoje, o nome de José Maier permanece presente no imaginário do público brasileiro de maneira complexa e frequentemente dividida, refletindo não apenas a extensão de sua trajetória artística, mas também os diferentes olhares que se formaram ao longo do tempo sobre sua passagem pela televisão, especialmente após tantos anos de destaque dentro da dramaturgia exibida pela TV Globo. Sua imagem continua sendo lembrada por parte da audiência como a de um intérprete que marcou época, associado a personagens que fizeram parte de histórias amplamente acompanhadas e que ajudaram a construir momentos importantes da teledramaturgia nacional, criando uma memória afetiva que ainda hoje resiste no repertório cultural de muitos telespectadores. Ao mesmo tempo, essa lembrança não é homogênea, já que outra parte do público interpreta sua trajetória a partir de acontecimentos que trouxeram mudanças profundas em sua vida profissional, o que faz com que seu nome esteja constantemente envolvido em debates que vão além da atuação artística e entram no campo das discussões sobre conduta, ética e responsabilidade dentro do ambiente de trabalho. Essa dualidade de percepções contribui para que seu legado seja analisado de forma contínua e, muitas vezes, contrastante, já que diferentes gerações e diferentes contextos sociais tendem a interpretar sua história de maneiras distintas, seja valorizando suas contribuições para a televisão ou refletindo sobre os episódios que impactaram sua carreira de forma significativa. A ausência de um retorno às novelas da emissora, onde construiu grande parte de sua trajetória, reforça ainda mais essa sensação de intervalo permanente, como se sua participação ativa na dramaturgia tivesse sido interrompida em um ponto específico, deixando em aberto a possibilidade de novas interpretações sobre o que poderia ter sido sua continuidade artística. Esse cenário faz com que seu futuro profissional permaneça incerto, não no sentido de ausência total de possibilidades, mas como um espaço em que não há definições claras sobre novos projetos de grande visibilidade, o que naturalmente alimenta especulações e diferentes expectativas por parte do público e da imprensa. Ao mesmo tempo, o fato de seu silêncio prolongado ter sido quebrado em momentos pontuais trouxe à tona reflexões mais amplas sobre a natureza da fama e suas implicações ao longo do tempo, especialmente quando se observa como a exposição pública constante pode influenciar a forma como a trajetória de uma pessoa é percebida e reinterpretada após mudanças significativas em sua vida. Nesse contexto, sua história passou a ser frequentemente associada a discussões sobre poder dentro da indústria do entretenimento, sobre os limites da exposição midiática e sobre como figuras públicas lidam com as consequências de decisões tomadas em diferentes momentos de suas carreiras. Essas reflexões ultrapassam o caso individual e se conectam com um debate mais amplo sobre responsabilidade e memória coletiva, já que o público também participa ativamente da construção e reconstrução das narrativas que envolvem personalidades conhecidas, influenciando diretamente a forma como suas histórias são lembradas ao longo do tempo. Assim, o legado de José Maier permanece em constante análise, oscilando entre reconhecimento artístico e debate crítico, o que faz com que sua trajetória continue viva na memória cultural brasileira, não como algo encerrado, mas como um tema que ainda desperta perguntas importantes sobre o impacto da fama, a fragilidade das carreiras públicas e o peso das escolhas individuais em um ambiente de grande visibilidade. Nesse cenário,
A pergunta que permanece no ar e continua ecoando entre diferentes públicos é justamente sobre o custo da notoriedade e sobre até que ponto a fama pode transformar não apenas a vida de quem a alcança, mas também a forma como essa vida será lembrada e julgada ao longo do tempo, deixando aberto um espaço de reflexão que dificilmente se encerra por completo. O que acontece quando o brilho das câmeras desaparece e tudo fica em silêncio por anos? Histórias assim mostram que nada some de verdade. E no próximo vídeo, você vai ver algo ainda mais inesperado.